Eu vejo que a paralaxe cognitiva é o começo do processo da esquizofrenia moderna. É só o começo, é só o primeiro capítulo. Depois a coisa vai se agravando. Não é preciso dizer que aqui, que em toda leitura de textos filosóficos, eu pratico exatamente o método que eu recomendei para vocês. Quer dizer, eu primeiro leio a coisa com a maior ingenuidade possível, deixando a minha mente se impregnar daquilo que está sendo dito ali, como se fosse a própria verdade, né? Quer dizer, como se não fosse apenas uma pessoa falando, mas como se os fatos estivessem falando para mim. E em seguida, vamos dizer, na própria montagem, na própria figura, na própria feição que os fatos assim assumem na minha imaginação, eu percebo se eu posso acreditar nessa montagem ou não. Em que sentido que eu posso? Poder acreditar a gente sempre pode. Se você tomar a coisa no sentido dos 4 discursos, e note bem que o trabalho da imaginação humana perpassa 4 níveis de discurso, nada pode ser absolutamente falso. Tá certo? Sempre algum sinal de verdade sempre haverá ali, e é exatamente isso que eu estou procurando no texto. Eu não estou procurando criticar o texto. Estou procurando ver precisamente qual é o nível de veracidade em que ele se apresenta. Se aquilo é uma possibilidade, se é uma verossimilhança, né? Se é uma probabilidade ou se é uma certeza absoluta. Essa separação dos 4 níveis, ela de certo modo aparece por si. Como, por exemplo, quando você assiste um filme, né? Vamos dizer, eu tenho a impressão que é quase automática a gradação de verossimilhança que você faz dos acontecimentos que são mostrados. Os acontecimentos que são mais inverossímeis ou rebuscados, eles naturalmente não te atingem, ou pelo menos não te atingem com aquele realismo que atingiria vamos dizer, uma cena mostrada como ela realmente pode suceder. Né? E, ao contrário, quando o artificialismo da situação vai aumentando, o sentido da cena muda e até inverte. Quer dizer, aquilo que deveria ser trágico, dramático, se transforma em cômico, justamente pelo artificialismo, pela impossibilidade da coisa. Então, eu deixo que, de certo modo, o texto se classifique a si mesmo conforme a gradação de verossimilhança da própria realidade que ele está transmitindo. Quer dizer, a minha atenção não vai, de certo modo, para o texto. Não é o texto que está me impressionando. Todo texto tem, ao contrário do que diz a escola desconstrucionista, né? Um texto não é uma coisa que se refere a outro texto, que se refere a outro texto, que se refere a outro texto, e em cima do qual eu mentalmente vou construir um outro texto. Ao contrário, o texto emerge de alguma experiência da realidade, alguma visão da realidade, mesmo que seja uma realidade imaginária, né? Então, é nessa realidade que nós estamos interessados. Se o sujeito pôde escrever o que escreveu, é porque alguma experiência ele teve, e essa experiência não é totalmente esotérica, não é intransmissível, tanto não é transmissível que o sujeito está transmitindo. Tá certo? Então, pelo que o fulano diz, nós podemos ter uma ideia do que ele percebeu. E também podemos, aí por um pouquinho de análise lógica, saber quais as outras coisas que ele precisaria saber para escrever o que está escrevendo. É isso. Por exemplo, se eu lhe dou o endereço de um conhecido meu, então, além de saber o endereço, eu tenho que saber que esse sujeito existe. E se digo que é um conhecido meu, eu estou pressupondo que eu tive alguma convivência com ele. Então, isso tudo está embutido no simples fato de dar o endereço. Está aqui o endereço do fulano, né? E de dizer que ele é um conhecido. Quer dizer, existe uma série de conhecimentos que o indivíduo precisaria ter para poder dar essa informação ao outro, embora esses conhecimentos não estejam contidos nesta informação. Não é isso? Então, aliás, foi esse mesmo método que eu usei para descobrir o negócio dos 4 discursos. Eu me perguntei o que mais que Aristóteles precisaria saber a respeito deste assunto para ele ter escrito o que ele escreveu. Então foi justamente aí que eu entendi que por trás da divisão que ele fazia da poética, da retórica, da dialética e da lógica, que ele chamava analítica, ele tinha uma certa teoria geral do discurso, uma concepção geral a respeito
das propriedades permanentes de todos os discursos e, portanto, da sua diferenciação em modalidades diferentes. Se ele não soubesse isso, ele não teria podido dividir a matéria como ele dividiu. A própria divisão, se você verificar depois o que Aristóteles diz a respeito das divisões, como se faz as divisões, a divisão que ele fez dos tipos de discurso, né, subentende, vamos dizer, uma substância comum que está sendo subdividida. Quer dizer, que é a razão da divisão. Né? Eu falei, qual é a razão dessa divisão que ele usou? E daí é evidente que estava ali subentendido uma teoria geral do discurso. E note que eu não fiz isso por análise dos textos de Aristóteles, mas sim por análise da matéria do qual ele estava falando, das coisas do qual ele estava falando, né? Eu acho que pela mera análise do texto eu jamais chegaria nisso. Quer dizer, por análise do texto você não descobre nada que não esteja no texto. Se você não usa este método, vamos dizer, do experimento imaginativo, de você se deixar impregnar pelo que o sujeito está falando, e depois você trabalhar em cima dessas evocações, você nunca vai descobrir nada além, vamos dizer, do que está colocado imediatamente no texto da maneira mais rasa e literal. A paralaxe cognitiva, como todo mundo sabe, eu defini como o deslocamento entre o eixo de uma construção teórica e o eixo da experiência real, desde a qual o indivíduo está criando a sua construção teórica. Tá certo? Não se trata da experiência, de qualquer experiência pessoal, mas da experiência pertinente àquela construção. Quer dizer, a situação cognitiva real dentro da qual ele está criando a sua construção, tá certo? Então, por exemplo, num estudo sobre Maquiavel, eu observei que a preocupação principal de Maquiavel no Príncipe era ensinar às pessoas os meios de chegar ao poder, tá certo? De se tornar um sujeito poderoso, dominar toda a situação. Desde que situação política ele elaborou esta teoria? Não numa situação similar à que ele está descrevendo, mas a situação exatamente inversa. A situação do derrotado. Porque Maquiavel, com toda a sua pretensa esperteza política, ele sempre apostou no lado perdedor. Tá certo? Então, você vê que muito daquele caráter exagerado, hiperbólico, do príncipe, se explica imediatamente por isto. Quer dizer, é na posição de impotência total que o sujeito sonha, vamos dizer, com uma quantidade de poder e de domínio que normalmente ninguém precisa ter. Quer dizer, o que ele descreve como príncipe seria um indivíduo que chega, quer dizer, através dos meios mais extravagantes e sórdidos, a ter um controle completo da situação. Então, muitas coisas que nos escandalizam no príncipe são fáceis de compreender justamente por este contraste entre a situação real do derrotado. Maquiavel foi um derrotado permanente, ele foi derrotado em todas as suas... sempre que ele apostou em algum partido, o partido perdeu, ele estava sempre do lado perdedor. Então, entre a situação do derrotado, a situação real, existencial do derrotado, e a situação idealizada do vencedor onipotente. Não é isso? Isso não está no texto do Príncipe. Não é isso? No entanto, o Príncipe foi escrito em alguma situação real. Então, nós vamos dizer que tudo que ele está construindo, vamos dizer, é uma idealização em cima de uma situação que está lhe dizendo exatamente o contrário. A situação estava dizendo para ele, olha, você não sabe os meios de chegar ao poder. Você não sabe, seu chefe não sabe, a pessoa que você aposta também não sabe. Tá certo? Então, no entanto, Maquiavel discursa como se soubesse. Ele está dando aulas, ele é como um mestre, fala no tom de um mestre da arte do governo, coisa que ele não é absolutamente. Tá certo? Então você vê que existe no Príncipe um lado, por assim dizer, irônico, cômico ou puramente literário, que mais tarde se explicará quando Maquiavel diz: eu não acredito numa só linha do que eu mesmo escrevo. Tá certo? Então o elemento ficcional ali está obviamente presente.
embora nesse caso ele fosse consciente, porém não declarado no próprio texto. Gabriel vai dizer isso anos depois e numa mera carta pessoal a um sujeito. Ele até diz, olha, eu quando encontro alguma verdade eu trato de escondê-la o mais rápido possível, que também, evidentemente, é um exagero. Ele não poderia, isso é humanamente impossível de fazer, não? Tanto que espalhados aqui no Príncipe, nos discursos sobre Tito Livre, tem várias verdades isoladas, né? Ainda que a construção inteira será falsa. Tem muitas verdades isoladas que subsistem, né, a um exame. Então, se isso é a paralaxe cognitiva, e se ela aparece como um traço eminente do pensamento dito moderno, pensamento que inaugura a tal da modernidade, é claro que a paralaxe é somente uma fase histórica. Porque no Brasil tem isso. Então, logo você coloca um termo novo em circulação, a pessoa começa a aplicar aquilo à torta e direito e começa a ver paralaxe cognitiva em tudo. Não é isso? É como esse negócio de UFO, por exemplo, falar de UFO, todo mundo começou a ver UFO. Não é isso? E não tem UFO nenhum, evidentemente, né? Então, paralaxe cognitiva, então, muita gente começou a usar isso aqui para designar onde qualquer defasagem entre um texto e a realidade. Eu digo, mas peraí, mas se a realidade não é pertinente ao texto, não foi aquela realidade que deu surgimento ao texto, então não há problema nenhum de o texto ser contraditório com ela. Não é isso? Então, a encrenca surge, quando o texto contradiz a realidade vivida da qual ele emergiu. Então, neste caso, o texto deve ser considerado uma camuflagem. E, portanto, vale somente como uma obra de ficção, a qual pode, por sua vez, simbolizar outras realidades, mas não aquela da qual o sujeito está falando. Então, eu vejo que a paralaxe cognitiva é o começo do processo da esquizofrenia moderna. É só o começo, é só o primeiro capítulo. Depois a coisa vai se agravando.